Olá, graça e paz. Eu preciso ser muito honesto com você hoje. Existe algo que tem me incomodado profundamente. E eu decidi que não posso mais guardar isso só para mim. E é uma má notícia. Você já teve aquela sensação de que, por mais que as coisas pareçam normais lá fora, algo dentro de nós parece totalmente fora do lugar? Nós estamos cercados de más notícias o tempo todo. Mas existe uma tragédia que nasce dentro de nós, e ela é muito mais perigosa do que qualquer guerra. Estamos tão acostumados a ouvir más notícias nos jornais que, pouco a pouco, ficamos anestesiados. Tragédias, crises, escândalos, tudo parece se repetir em um ciclo interminável, e já não nos surpreendemos. Mas existe uma notícia ainda pior. Uma realidade silenciosa que não aparece nas manchetes e que, justamente por isso, passa despercebida. Estou falando de um poder invisível, mas devastador, que consome a minha vida e a sua vida neste exato momento, sem que percebamos. É uma má notícia que a humanidade insiste em ignorar, como se fosse irrelevante ou inexistente. O problema é que ela não destrói apenas o seu presente, ela compromete o seu futuro eterno. Essa realidade é a doença silenciosa do pecado. Ele não grita, não aparece em letras garrafais, mas corrói por dentro, afastando-nos daquilo que realmente dá sentido à existência. E o mais grave é que não se trata apenas de escolhas passageiras ou erros cotidianos. Trata-se de uma condição que define o destino da alma. O lugar onde você passará a eternidade não depende das manchetes de hoje, nem das estatísticas que mudam a cada hora. Depende de como você encara esse contraste agora, entre a vida que parece normal, mas está cercada pelo pecado, e a vida que pode ser transformada pela graça. Ignorar essa notícia é escolher viver anestesiado. Encará-la é abrir os olhos para a única verdade que realmente importa. Vamos conversar sobre isso? Basta uma rápida olhada no noticiário para perceber que a maioria das notícias é ruim. São guerras, crises, injustiças, tragédias, que se repetem como se fossem parte inevitável da rotina. Mas o que vemos estampado nas manchetes não é apenas um retrato distante do mundo lá fora. É, na verdade, a ampliação do que já acontece dentro de cada indivíduo. O caos coletivo nasce no coração humano. A violência que assusta, a corrupção que destrói, a mentira que engana, tudo isso em pequenas sementes plantadas dentro de nós. O noticiário é apenas o espelho de uma realidade interior que raramente temos coragem de encarar. E é justamente aí que mora o perigo. Quando nós acostumamos a ver o mal como algo externo, esquecemos que ele também habita dentro de nós. O pecado não é apenas uma estatística ou um acontecimento distante. É uma doença silenciosa que se infiltra na vida de cada pessoa, moldando escolhas, atitudes e destinos. Por isso, a verdadeira notícia que precisamos enfrentar não está nas páginas dos jornais, mas no contraste entre o que carregamos dentro de nós e a vida que poderíamos viver. O futuro eterno não será decidido pelas manchetes de hoje, mas pela forma como você encara essa realidade agora. O pecado é sempre uma má notícia. Não importa o tempo, a cultura ou a geração. Ele continua sendo a raiz de todos os males que nos cercam.
E com toda doença, ele não vem sozinho. Traz consigo subprodutos devastadores que corroem a vida humana por dentro. O primeiro egoísmo, o elemento básico da nossa natureza caída, é a exaltação do eu. É o desejo de colocar-se no centro, de buscar satisfação em coisas e pessoas apenas para agradar a si mesmo. Buscar satisfação em coisas e pessoas apenas para agradar a si mesmo é como tentar saciar a sede bebendo a água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. O mundo moderno transformou o egoísmo em direito, correndo o risco constante de amar as coisas e usar as pessoas. O fim disso, solidão total. Segundo, a culpa. Não importa como você tente justificar, o egoísmo produz culpa. Ela é como uma sombra que acompanha cada passo, lembrando que algo está fora do lugar. Muitos tentam silenciar essa culpa com dinheiro, álcool, viagens ou prazeres. É como desligar o alarme de incêndio enquanto a casa pega fogo. O barulho para, mas a destruição continua. A consciência pode ser abafada por um tempo, mas nunca é eliminada. Culpa é incômoda, porque revela a verdade que não queremos admitir. Ela mostra que nossas escolhas têm consequências, que nossas atitudes não são neutras e que o vazio interior não pode ser preenchido por distrações externas. O mundo moderno tenta transformar a culpa em ilusão, sendo que tudo é relativo, que não existe certo ou errado, que cada um deve seguir seu coração. E quando não é tratada, a culpa se torna um peso insuportável. Ela corrói a paz, rouba a alegria e aprisiona a alma. O terceiro é a falta de sentido. Quando o coração está preso ao próprio ego, a vida se torna como uma esteira ergométrica. Você corre, se esforça, sua, cansa, mas no final do dia percebe que não saiu do lugar. Há movimento, mas não há direção. Há esforço, mas não há propósito. Como disse o rei Salomão, mesmo cercado de todas as riquezas do mundo, tudo é vaidade. Sem Deus, até os maiores sucessos se tornam vazios. A falta de sentido é cruel porque não se revela de imediato. Ela se esconde atrás de agendas cheias, de metas alcançadas, de aplausos recebidos, mas quando a noite chega e o silêncio se instala, o coração percebe que nada disso responde às perguntas mais profundas. Por que estou aqui? Para onde estou indo? O que realmente importa? O pecado rouba o significado da vida porque nos afasta da fonte do verdadeiro propósito. E o quarto é a desesperança. As notícias que parecem boas no mundo são apenas breves pausas entre as ruins. Alguém já disse, com muita razão, que os tratados de paz dos homens simplesmente dão tempo para que todos possam recarregar suas armas. E, de fato, a história confirma isso. Cada acordo é apenas um intervalo antes do próximo conflito. A desesperança nasce quando percebemos que, longe de Deus, não há solução definitiva. E sem esperança, a vida se torna insuportável. É o último fruto amargo dessa doença silenciosa que não destrói apenas o presente, mas compromete o nosso destino eterno. Mas em Cristo é onde acontece o que poderíamos chamar de virada de mesa. Pois é exatamente aqui,
no fundo do poço da humanidade que a história muda. É aqui que entra a boa notícia. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, declara no versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra original para poder aqui é dunamis, a mesma raiz da palavra dinamite. O Evangelho não é um conselho de autoajuda, é a dinamite de Deus que explode as cadeias do pecado e da morte. Talvez hoje você se sinta como uma daquelas manchetes tristes de jornal. Quebrado, sem sentido, escondendo uma culpa que ninguém vê. Tentou preencher o vazio com o eu e descobriu que o eu é um abismo sem fundo. Preste atenção. A boa notícia não é uma religião. A boa notícia é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele trocou sua glória pela nossa vergonha, a sua vida pela nossa morte. Ele, a sua culpa é removida, o seu vazio é preenchido e a sua esperança é restaurada. Imagine alguém preso em uma sala escura, sem saída. De repente, uma porta se abre e a luz invade o ambiente. Essa é a diferença entre viver no pecado e conhecer o Evangelho. Hoje, essa porta está aberta diante de você. A mão que foi perfurada na cruz está estendida para você agora. Não aceite mais viver nesse ciclo. Abra mão do seu eu hoje. Receba o Ele. Receba essa liberdade. Sabe? Talvez você pense que precisa entender muita coisa de teologia para dar esse passo. Mas a verdade é que aos pés da cruz a terra é plana. Não importa se você tem um doutorado ou se mal sabe assinar o próprio nome. O Evangelho não exige um diploma. Ele exige apenas um coração quebrantado. Jesus não te convida para tentar ser uma pessoa melhor. Ele te convida para nascer de novo. Se hoje você entendeu que o seu eu não pode te salvar, e você quer trocar essa má notícia que carrega no peito pela dinamite do amor de Deus, eu quero te convidar a fazer uma oração muito simples comigo. Aí mesmo, onde você está, de olhos abertos ou fechados, apenas repita comigo no seu coração: Senhor Jesus, eu reconheço que o meu próprio caminho me levou ao vazio. Eu reconheço a minha culpa e o meu pecado. Hoje eu abro a mão do meu orgulho. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou para me dar vida. Entra no meu coração, me dá a tua paz e a tua salvação. A partir de hoje eu sou teu. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, a pior notícia da sua vida acabou de ser cancelada. Você tem agora o seu nome escrito no livro da vida. E eu quero saber se você tomou essa decisão hoje. Vai aqui embaixo nos comentários desse vídeo e escreve apenas esta frase: hoje eu recebi a boa notícia. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe ela agora mesmo com alguém que você ama e que precisa desesperadamente ouvir isso. Que Deus confirme essa certeza em seu coração e te guarde, te encha com a verdadeira liberdade. Fique na paz. Deus te abençoe poderosamente.